Seja muito bem-vindo a este canal que é meu, que é seu, que é nosso, sou abençoado. Se você é abençoado, já deixa o like. Se você não é inscrito no canal, abençoado, inscreva-se no canal. E assim você estará nos ajudando a transmitir a outras pessoas também essa mensagem de fé, esperança e amor. Hoje temos algo muito poderoso. Eu quero te ensinar um código muito violento que vai gerar um resultado na sua vida. Só que, como eu costumo dizer, qual que é o segredo da informação? O segredo da informação é você entender aquilo que você está ouvindo, colocar dentro do seu espírito e você colocar em prática. Porque assim você terá resultado. Porque se você não coloca dentro de você, para que essa palavra rema, palavra viva, gere um milagre, você precisa colocar em prática. Você precisa, praticar isso. Porque senão vai ser apenas uma teoria. E eu vou te falar uma coisa. Você já está cheio de teoria. Existem muitas teorias por aí. Todo mundo inventa uma teoria e tal, mas presta atenção. O que gera resultado é aquilo que sai daqui. Então, toda pergunta que você tem, a Bíblia, ela vai ter uma resposta. E hoje nós vamos falar sobre isso. O tema do vídeo é o código da Bíblia. Nós temos um código aqui, um insight muito poderoso. Se você aplicar na sua vida, você vai ter resultados incríveis. O texto que eu vou usar está escrito no livro de Mateus, capítulo 12. E o versículo de número 34. Mateus 12, 34. Isso é algo muito poderoso que Jesus nos ensina. Olha o que o texto diz, ó. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo mal? Pois do que há em abundância no coração, disso a boca fala. Ou seja, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Cara, pega essa chave. Existem três coisas na vida que impedem de você crescer. Existem três inimigos muito poderosos, muito poderosos. E eu não estou falando de Satanás, não estou falando de demônio, não estou falando de potestade, dominadores, não estou falando de uma ação espiritual. Estou falando de uma situação humana, coisas físicas. Três coisas que travam a vida das pessoas. A primeira é a mente, o segundo, os olhos, e o terceiro, o coração. Por isso que o texto de Jesus fala bem claro, a sua boca vai falar aquilo que o seu coração está cheio. Só que antes do coração encher, antes da sua boca falar, onde tudo isso começa? Começa aqui, ó. Você produz o pensamento negativo, esse pensamento negativo enche o seu coração, e o seu coração vai dar a confirmação para que sua boca venha declarar aquilo que a sua mente pensou. Entende? Então está tudo entrelaçado. Está tudo ligado. Só que aí você fala assim, tá, pastor, mas qual que é o código da Bíblia? E é aqui que entra o segredo. Se você pegar o livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1, no capítulo 1, nós temos uma revelação muito poderosa. Eu vou te mostrar aqui agora. Gênesis capítulo 1. Se você tem a Bíblia aí no celular ou tem uma Bíblia física, acompanhe aí com a gente que você vai entender esse insight. Ó. Gênesis 1 diz assim, ó, no princípio Deus criou os céus e a terra. Só que presta atenção, no original, no hebraico, está escrito assim, ó, Bereshit bara Elohim et Hashanai vet haeret. Só que aqui que está o código. A palavra Bereshit bara, elas formam uma palavra. Bereshit bara, se nós juntarmos essas duas frases, ela forma uma palavra. Que palavra é essa? Cabeça. Então isso quer dizer que Deus em sua cabeça, ou Deus em sua mente, cria os céus e a terra. E aí, quando nós vemos os outros versículos, 2, 3, 4, 5, Deus, ele está falando, cara, isso é muito violento, haja luz. Por quê? Aquilo que Deus fala se materializa. E o que Deus fala, ele mesmo diz assim, ó, e viu Deus que é bom. Tudo aquilo que Deus falou, que gerou vida, que aconteceu, Deus fala, viu que é bom. Houve luz, por quê? A boca fala daqui, o coração está cheio. Como é que estava o coração de Deus? No momento da criação, cheio de luz. Aí Deus fala assim, ó, que haja vida sobre a terra. Como que estava o coração de Deus? Cheio de vida. Então quando você tem essa vida, quando você tem essa luz, automaticamente a sua boca vai falar e as suas palavras irão imprimir
imprimir no mundo físico aquilo que o seu coração está cheio. Por isso que existem muitas pessoas hoje, em pleno 2023, que já começaram o ano. Meu Deus do céu, eu vou te falar uma coisa muito poderosa. Elas começaram o ano, mas já começaram o ano vivendo uma derrota. Elas não entenderam ainda o código da Bíblia, que o segredo da vida, o segredo da fé, o segredo das coisas está naquilo que sai da sua boca. Preste atenção, abençoado. Escute isso. Nós ouvimos palavras, mas no mundo espiritual, aquilo que sai da nossa boca é chamado de semente. Aquilo que você ouve como palavra, você está me ouvindo as palavras agora, no mundo espiritual é semente. E toda semeadura virá uma colheita. Então, quando nós começamos agora janeiro, quem começa plantando boas sementes, terminará, aleluia, colhendo coisas extraordinárias. Você consegue entender? Porque Deus, ele cria tudo através do seu pensamento. O pensamento que vem para o coração, que automaticamente é liberado através da boca. Só que se você não entende esse código, se você não entende essa chave, que a qual a palavra de Deus, Jesus nos ensina, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Só que aí a pergunta que eu te faço nesse momento, do que o seu coração está cheio? Seu coração está cheio de quê? Como que está o seu coração? Vou mais além. Como que está a sua mente? Porque antes de chegar no coração, primeiro passa na mente. Você entende? Porque existem essas três coisas que eu te falei que é um dos nossos principais inimigos. Porque você fala algo, profetiza, declara, abençoa, você está abençoando, está declarando, está liberando a palavra, só que a sua mente vai começar a trabalhar contra. A sua mente vai tentar encontrar caminhos, fazer assim, você está dizendo isso aí, mas não vai acontecer. Aí os olhos já não estão vendo o milagre que você está demorando, um exemplo. Porque as coisas no mundo espiritual não demoram, as coisas do mundo espiritual são rápidas. Você entende? Só que aí que está a questão, você, na sua fé, você vai revelar se você acredita ou não. Porque quando nós entendemos o haja que Deus declarou, que Deus nos ensina lá no Gênesis, se nós entendemos esse haja, cara, a dúvida, o medo, a incerteza, a incredulidade não irá dominar mais a sua vida. Entendeu? O haja, só que a pessoa, em vez de ela viver o haja, o agora, o já, o presente, ela está preocupada em um resultado futuro. Ela está preocupada na esperança. Um dia, se Deus quiser. Deus, eu tenho uma promessa. E lá, lololô, tchê. Você consegue entender isso, abençoado? Você precisa entender um detalhe. Presta atenção que isso aqui é uma revelação muito poderosa. Muito poderosa. Jesus está junto com Pedro. Jesus e Pedro. Pedro o apóstolo. Eles chegam em uma determinada cidade. E havia naquela cidade um pedágio. Qual os romanos criaram os pedágios, né? E o que acontece? Jesus, meu Deus, isso aqui é muito forte. Jesus faz uma pergunta para Pedro. Pedro, tu tem dinheiro para pagar o pedágio? E Pedro, que não era o tesoureiro do ministério, responde, não, Jesus, eu não tenho dinheiro. Então Jesus diz assim, vai ao mar, pois a providência a qual nós precisamos, eu já dei ordem para o peixe. Eu já chamei o dinheiro e ele vai vir. Quando você pegar o peixe, que na boca dele tem um estáter de ouro, paga para mim e para ti. Então, Pedro vai, pega o peixe, como você sabe a história, vai até o cara do pedágio, paga ali a entrada e Jesus e Pedro entram para exercer o ministério. Pastor, mas o que tem a ver isso? Sabe o que quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que todos os pedágios, todos os preços, tudo aquilo que precisava ser pago para que você tivesse acesso, Jesus já pagou. Ele pagou na cruz do Calvário. Então foi liberado. Então enquanto você não entender enquanto você não esquecer esse negócio de esperança de um dia acontecer,
Você precisa entender que o haja de Deus já é algo presente. É agora. É agora, é agora, nesse momento. Só que se você não crê nisso, você não vai viver isso. Porque eu só vou viver aquilo que eu acredito. Imagina Pedro. Por que Pedro viveu esse milagre com Jesus? Porque quando Jesus liberou, disse assim, Pedro, vai lá que o peixe vai te encontrar. Pedro acreditou e falou assim, eu vou viver isso aí agora. O haja. Você entende? Então você precisa treinar a sua mente, treinar os seus olhos, treinar o seu coração para que a dúvida não entre nele. Para que você viva o haja de Deus. Abençoado, se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se nesse canal, compartilhe para que outras pessoas também descubram esse código. Se tu não me segue nas redes sociais, me segue na rede social, no Instagram, você coloca as mensagens de fé, Instagram tem lá Djalma Magno, você vai encontrar lá e pode ter certeza que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Deus te abençoe, lembra uma coisa, aquilo que a boca profetiza e o coração acredita, Deus confirma no céu. Deus te abençoe.